Eu vivia recebendo olhares perturbadores de um casal de velhinhos num restaurante, e quando descobri o motivo, aquilo acabou comigo. Eu sempre ia a uma lanchonete todo sábado de manhã pra tomar café, e era um lugar bem agradável, exceto por um casal de velhinhos que também aparecia lá no mesmo horário que eu. Toda semana, sem falta, eles estavam lá. E durante a maior parte da minha refeição, eu pegava a senhora olhando pra mim. Às vezes, só de canto de olho, mas outras vezes me encarando mesmo. Na época, eu me vestia de um jeito bem alternativo, então, já tava acostumado a receber olhares esquisitos na rua, mas o jeito como ela me olhava era completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Na primeira vez que ela me viu, os olhos dela se encheram de lágrimas, e ela quase começou a chorar. Depois que virou o rosto de volta, o marido colocou a mão no ombro dela. Os olhos dele também estavam vermelhos, e eu vi ele mexendo os lábios dizendo: "Eu sei que dói, querida." Na semana seguinte, vi os dois de novo, e mais uma vez a senhora ficou com os olhos marejados depois de me olhar. Isso se repetiu por várias semanas, e toda vez eu ficava me perguntando por que uma desconhecida ficava tão emocionada ao me ver. Até que depois de um episódio especialmente emocional, ela se levantou e foi ao banheiro. Enquanto ela estava fora, o senhor se levantou e veio na minha direção. Quando chegou perto, a primeira coisa que fez foi pedir desculpas. Disse que sentia muito por interromper meu café da manhã, e também pediu desculpas pelo comportamento da esposa. Ele contou que percebeu que as atitudes dela estavam me deixando desconfortável, e que no mínimo eu merecia uma explicação. Eu disse que tudo bem, que estava ouvindo, e ele pigarreou antes de começar a falar. Dava pra ver que ele estava segurando o choro. Depois de respirar fundo, ele disse: "Olha, eu sei que isso é pesado de ouvir, então se prepara." Ele fez uma pausa e continuou: "Aquela mulher ali é minha esposa, e o maior sonho da vida dela sempre foi ser mãe, mas os médicos sempre disseram que ela não conseguiria engravidar. Só que minha esposa, essa mulher incrível, nunca aceitou ouvir que não podia fazer alguma coisa." Ele deu uma risadinha, meio emocionado. Ela rezou e rezou pra Deus dar um filho pra ela, e um dia, a oração dela foi atendida. Os médicos ficaram boquiabertos, e ela deu à luz uma menina linda. Me apaixonei por nossa filha Isabela na mesma hora. Durante os 19 anos seguintes, a gente deu tudo o que tinha pra ela, e ela retribuiu com mais alegria do que qualquer outra coisa na nossa vida. Mas aí ele começou a gaguejar, e os olhos se encheram de lágrimas. Só que, a Isabela, uma noite ela saiu de casa pra ir na casa de uma amiga, e nunca mais ouvimos falar dela. A gente ligou, até que lá pelas 3 da manhã, entrei no carro e saímos pra procurar. E encontramos ela. Mas, encontramos ela sem vida, deitada num matagal, sem roupas. Ele mal conseguia terminar a frase de tanto que chorava, e eu acabei me emocionando também, vendo toda aquela dor. Me levantei e ofereci um abraço, que ele aceitou. Enquanto me abraçava, ele disse algo que fez tudo fazer sentido. "A razão pela qual minha esposa não consegue parar de olhar pra você é porque você é a cara da Isabela. Vocês duas têm aquele estilo meio excêntrico de se vestir, que a gente costumava dizer que era só uma fase. Os olhos da mesma cor, os traços do rosto, é impressionante. Você lembra tanto ela." Ele se afastou do abraço, pegou a carteira e me mostrou uma foto dele, da esposa e da Isabela, usando pijamas combinando de Natal. Na foto, ela parecia ter mais ou menos a minha idade, e a semelhança era absurda. Parecia que éramos gêmeas. Eu lembro que chorei na hora em que vi a foto. Depois de enxugar minhas lágrimas, o senhor me pediu um favor. Disse que toda vez que a esposa me via, sentia vontade de conversar comigo, como se a filha estivesse viva por alguns minutos. Ele me perguntou se quando eles terminassem a refeição, a esposa poderia vir até mim pra ter uma conversa de mãe e filha. "Você nem precisa contar o que faz de verdade da vida. Por favor, só conversa com ela. Inventa alguma coisa." Eu disse que faria isso com prazer, e ele voltou pra mesa depois de me dar mais um abraço. E realmente, depois que terminaram a refeição, a senhora veio até mim. Tivemos uma conversa de uns 5 minutinhos sobre como eu estava na vida. Eu disse que era diretora em uma empresa de moda, e ela abriu um sorriso enorme. "Eu sempre soube que minha garotinha era muito inteligente. Sempre disse que você ia conquistar grandes coisas, Izzy, meu anjo." Na hora de ir embora, ela me deu um abraço apertado, e disse pra eu nunca desistir. Que por mais difícil que a vida fosse, ela sabia que a Izzy era forte demais pra se deixar abater. Até hoje, essas palavras ecoam dentro de mim.